Meu nome é Ademir José da Silva, sou advogado, presido a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, na UAB Campinas. Procurado pelo blog Alma Inclusiva para responder algumas perguntas sobre o 13 de maio. A primeira pergunta é se a data deve ser comemorada ou uma data de protesto. Essa data deve ser contextualizada a resposta a essa pergunta, porque o 13 de maio foi um fato que tem antecedentes e consequentes. O antecedente mais longínquo e que originou o 13 de maio e tudo que temos até hoje sobre o assunto foi a lei, a bula papal Dum Diversas, atribuída pelo Papa Nicolau V, atribuída ao rei Afonso V de Portugal em 1452. Através dessa bula, Portugal teve a seguinte autorização do Papa: nós lhes concedemos, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinados, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão, e apropriar e converter em seu uso e proveito, e de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpétuo, os supramencionados reinados, ducados, condados, principados e outras propriedades, possessões e bens semelhantes. Após isso, tivemos a descoberta, a chamada descoberta do Brasil em 1500. Em 1534 já começaram a vir escravizados do continente africano para o Brasil. Ao longo de 350 anos, tivemos algumas leis que justificaram o que nós vamos falar sobre o 13 de maio, como a lei, em 1850, a lei da terra, que proibia aos negros de ter propriedades. Em 1837, a lei da educação, que proibia aos negros de poder aprender a ler e escrever. E, posteriormente, tivemos outras leis aí que não é possível, o tempo não comporta, mas chegamos ao 13 de maio, onde, até esta data, os negros eram considerados coisas, não eram considerados sujeitos de direito, baseado nesses antecedentes aqui trazidos. E o 13 de maio foi uma decisão onde os negros passaram a ter o status de cidadãos. Mas foi apenas cidadãos. Não teve nenhuma medida reparatória, nenhuma medida ali que eles pudessem ter qualquer amparo. Então passaram a ser marginais, viver marginalmente. E, através dessa marginalidade, nós vivemos até hoje, embora estejamos hoje diante de uma Constituição cidadã, nós, em que atribui que todos somos iguais perante a lei, que temos todos os direitos, os negros foram penalizados, marginalizados, levado à margem da cidadania, à margem da moradia, à margem do mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro advogou, o Estado brasileiro contribuiu, trabalhou para trazer, substituir a mão de obra dos negros, agora livres, por mão de obra de europeus, oferecendo a esses todos uma grande regalia, moradia, terras, podendo praticar suas religiões, e aos negros nada disso foi oferecido. E a consequência que temos disso
é que hoje nós temos ainda esse estado paralelo, onde parte dos brasileiros são considerados, né, os brasileiros brancos, os brasileiros que vieram de origem europeia, estão, né, são considerados os detentores de poder e detentores de terras e detentores das propriedades, enquanto os demais, que são esses marginalizados, que estão à margem da sociedade, isso não são só os negros, são também os indígenas que nunca foram considerados pelo o Estado brasileiro como cidadãos. Então, a gente enfrenta essa dicotomia e também esse problema que é o que é o 13 de maio? É uma data a ser comemorada ou é uma data a ser uma data de protesto? É uma data para nós, o Estado brasileiro, reconhecer que não fez o trabalho, as medidas que deveriam ser tomadas não foram suficientes. Eu acredito, ao meu ver, é preciso fazer uma refundação da República. A República que temos hoje, ela tem dois Brasis. Temos um Brasil onde se respeita a Constituição, se respeita as leis, onde o Estado policial para prender alguém ou averiguar respeita os horários, chega com respeito, enquanto essa outra parte da sociedade que mora nas periferias, que mora nos terrenos com dificuldade de moradia por causa das consequências do 13 de maio, né, da forma que foi feito, sem nenhum cuidado, nenhum apreço para essa população do Brasil, que hoje é de mais de 50%. Então, nós vivemos esse problema, né, que é um problema que eu entendo, reputo, de segurança nacional. De segurança nacional, onde toda a sociedade brasileira deve refletir e trabalhar em conjunto, porque não é uma questão para ser resolvida somente pela população negra, para ser discutida somente pela população negra. Então, é uma questão do Estado brasileiro. Para finalizar, meu pensamento é de que essa população de mais de 50% dos brasileiros que veio aqui para trabalhar e trabalhou de graça por mais de 350 anos e após a abolição trabalhou em trabalhos precarizados e hoje, né, vive a marginalidade, vive aí, né, também sofrendo mais com essa pandemia. Então, é uma questão que tem que ser resolvida. Essa questão é uma questão do Estado brasileiro, é uma responsabilidade do Estado brasileiro com o povo brasileiro, né? O povo brasileiro, principalmente os que detêm o poder, que detêm esses poderes. Então, este é o meu depoimento, a minha reflexão sobre o 13 de maio.